Continuando aqui a leitura de Hebreus, no capítulo 11. Se você está chegando agora, nós estamos refletindo aqui em Hebreus capítulo 11. O versículo 3 diz assim: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus não transformou o universo. Deus criou o universo pela palavra dele. É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Então a primeira coisa é você crer em Deus, você crer em Jesus, não você crer pela lógica. Às vezes nós estamos aguardando que Deus resolva as nossas questões de uma forma lógica, de uma forma sensata, como nós compreendemos a lógica das coisas, mas Deus pode operar de uma forma sobrenatural. A segunda coisa a respeito da fé que eu quero compartilhar com você é que a fé é seguida de uma atitude. Quem tem fé, age. Quem tem fé tem uma atitude. Em todos os momentos em que a fé é mencionada na Bíblia, ela é seguida de uma atitude. O escritor de Hebreus, ele continua falando no capítulo 11, algumas atitudes de pessoas, dos heróis da fé, atitudes que só foram possíveis porque essas pessoas creram, essas pessoas acreditaram. Acima do que eles estavam vendo, acima da lógica a qual eles estavam acostumados, eles creram, eles tiveram fé. Eu vou mencionar aqui algumas dessas pessoas e eu quero associar a atitude deles com a nossa realidade hoje. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Lembra que Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? É porque Abel ofereceu um sacrifício superior, algo que custou muito para ele. E ele fez isso, segundo a palavra, pela fé. Abel ofereceu um sacrifício a Deus pela fé. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, a fé nos leva a uma atitude de sacrifício. A fé nos leva a uma atitude de sacrifício. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Pela fé você conseguirá fazer isso. Pela fé. Peça a Deus uma fé que seja maior do que a sua própria força, para que você consiga se sacrificar em alguma área que for necessária, segundo uma orientação de Deus, porque a fé nos leva a uma atitude de sacrifício. Versículo 7, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Noé foi avisado por Deus que haveria um dilúvio e pela fé ele construiu uma arca. A fé nos faz obedecer a Deus, independente das circunstâncias e da opinião das pessoas. Noé, pela fé, obedeceu a Deus. Ele teve uma atitude de obediência. Abel teve uma atitude de sacrifício.
Noé teve uma atitude de obediência, porque a fé nos faz obedecer a Deus, independente das circunstâncias pelas quais nós estivermos passando e independente da opinião das pessoas. Quando nós temos fé em Deus, nós conseguimos calar as vozes negativas que vêm na nossa mente. E eu não estou falando da voz do inimigo, mas da voz das pessoas, que muitas vezes querem nos desencorajar, querem nos puxar para trás. Tem pessoas que agem na nossa vida como âncoras, que nos puxam para baixo e não nos deixam sair do lugar. Mas pela fé em Deus, nós conseguimos obedecer, independente das circunstâncias e independente da opinião. Eu não quero saber o que as pessoas pensam a meu respeito. Se eu estiver agradando a Deus, se eu estiver cumprindo a vontade de Deus. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A fé nos faz seguir a direção que Deus está nos propondo. Às vezes nós somos conduzidos pelo Senhor a ir por um caminho que vai contrariar a lógica. Que muitas pessoas vão dizer assim: você é louco, você vai por aqui, você vai seguir esse plano, você vai contrariar, você vai num caminho oposto que todas as pessoas estão indo. Mas se aquele caminho foi proposto por Deus, pela fé, nós iremos seguir aquela direção. Porque a fé nos faz seguir a direção que Deus está nos propondo. Muitas vezes as pessoas não vão entender por que você fez aquela escolha, por que você fez aquela decisão, sendo que todo mundo optou por algo diferente. Mas você terá no seu coração essa convicção de que foi o Senhor que lhe apontou aquele caminho, de que foi Deus quem abriu aquela porta. Amém? Eu espero estar falando para muitas pessoas aqui que precisavam hoje de uma resposta de Deus. Eu espero que todas essas pessoas estejam recebendo no seu coração respostas que estavam buscando do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que esse seja um tempo de Deus para a sua vida. E se Deus tem ministrado ao seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Mande essa mensagem para os seus contatos. Em nome de Jesus, continue firme, continue crendo, porque Deus está no controle da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículos 20 e 21. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Mantendo o equilíbrio, Jacó abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus. Presta atenção. A fé transforma a nossa linguagem. A fé transforma as nossas palavras. Quem tem fé diz palavras abençoadoras. Aquele que tem fé abençoa e não amaldiçoa. A fé transforma a nossa linguagem. Isaque abençoou Jacó e Esaú. Jacó abençoou os filhos de José. Pela fé, é o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui.
Eles só fizeram isso pela fé. Talvez você, muitas vezes, por causa da afronta, por causa das feridas que te fizeram, por causa dos desgostos que você experimentou na vida, às vezes a vontade que você tem é de xingar as pessoas, é de amaldiçoar, é de dar o troco, mas aquele que tem fé tem a linguagem transformada. Aquele que tem fé no Senhor, ele diz palavras abençoadoras. Amém? Você pode até pensar aí na sua mente em palavras de ofensa, em palavras amaldiçoadoras, mas pela fé você vai conseguir se controlar e você vai abençoar aqueles que estão ao seu redor. No nome de Jesus.